Boa noite, senhores. Hoje o quinto shiur sobre nossa série Hatov. Besiata Dishmaya, vamos dar sequência ao shiur passado, onde nós destacamos, começamos a falar do bom olhar que nós temos que ter ao próximo. A famosa tefilá do Rav Noam Elimelech, Lirot Ma'alat Chaverenu Velo Chisronam. Temos que ver as qualidades positivas do próximo e não ver os defeitos. Nós trouxemos exemplo de que forma. Então vamos, Bezrat Hashem, dar mais um passo sobre esse tema. Gostaria de tentar unir isso que nós estamos falando, relacionar isso com os alunos de Rabi Akiva, que esse é o motivo de que nós, por exemplo, acostumamos deixar a barba e outros costumes de Avelut. Nós vamos ver daqui a pouco a Gemara, pelo falecimento desses gigantes alunos de Rabi Akiva, 24 mil alunos de Rabi Akiva, e tentar falar também sobre Rabi Shimon Bar Yochai. Tal Kadosh, Agmará Yevamot, Samech Bet, Amud Bet. Traz uma coisa impressionante. Nós entendemos, estudamos sobre Rabi Akiva, como ele conseguiu 24 mil alunos, ele começou aos 40 anos, chegou a atingir 24 mil alunos, 12 pares. Havrutot. A Gemara traz uma coisa impressionante. Shekulam metu beperek echad. Todos eles faleceram em um momento só, em um período só. Obrigado. E qual foi o motivo? A Gemara questiona e responde: Mipnei shelo nagu kavod ze laze. Porque não honraram, não deram kavod um ao outro. Daí o mundo se encontrou vazio, até que Rabi Akiva foi para Chachamenu, Rabotenu, Shebadarom do Sul, e ensinou a eles quem são. Tem uma coloca em 5 ou 7, mas aqui agora atrás, Rabi Meir, Rabi Yudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon, Rabi Lazar ben Shamua. E esses deram sustentação, Vehem, Remido Torah Rotashah, através deles, Rabi Akiva ensinou, e o da Torá que nós temos hoje. E continua a Gemara dizendo, Kulam metu mi Pesach ad Atzeret. Esse período foi de Pesach até Shavuot, mas como nós sabemos, especificamente até Lag BaOmer e um pouquinho 34. Então esse é o motivo, se alguém questionar por que nos vem com barba, certo? Ou não cortamos cabelo, outros tipos de costumes, não temos casamento. Sim, então, por esse motivo, que nós, como Chachamim e Shulchan Aruch, o Código de Lei traz, e pelo fato que nós estamos sentindo esse falecimento desses gigantes, 24 mil alunos. Estamos enlutados. Amar Rav Hama Barava, Veitem Aravihia Baravim, Kulam metu mitar ra'a, todos faleceram uma morte dura, ruim. E qual é? Amar Rav Nachman Askara. Esse tipo de morte. Morav Rabotai. Eu tenho aqui em mãos um livro chamado Orchot Mussar, do Rav Gold Shlita, Mashgiach. Ele traz um shiur relacionado a esse ponto que é muito difícil de entender. Primeiramente, eu podia dizer isso como introdução. Não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando alunos de Rabi Akiva, Tanaim, que depois vieram esses 5, ou esses 7, mas o nível deles eram gigantes. E eram tão grandes, nós vamos ver aqui, que mesmo sem saber quem são, se nós até hoje estamos enlutados, fazendo esse costume de escrever churrasco, é porque eram grandes, eram gigantes. E temos que lembrar disso. O Bonosh Shalom, a Gemara traz qual é o motivo. O Rav Gold aqui traz um shiur sobre isso, em nome do Rav Eliezer Lupian Zatzal. Eu acho que já faleceu, mas na época ele estava vivo. Acho que faleceu em 2013, 2014. Acredito que seja o filho do Rav Lupian. Ele traz aqui uma pergunta que, bom, se era tão grande assim,
como nós nem podemos, temos que trocar os óculos. A primeira coisa que eu anotei aqui, a lápis, vocês podem ver aqui no livro, que deslize desses gigantes é um legado para nós. Machuto. Então aqui vamos ver, entender, o que é isso? Lo nagu kavod ze lazer? 24 mil alunos gigantescos, é o básico, você honrar o próximo, dar kavod para o outro. Então, Rav começa dizendo, olha, certeza que a intenção aqui da Gemara qual é? Não dizer, lo naguchas veshalom bizayon zelazé. Não vem entender que quando está escrito que lo nagu kavod zelazé, que eles não honraram uns aos outros, deram kavod, não vem entender que eles desprezaram aos outros. Não, Haz Shalom. E ele fala taxativamente, ele diz, e sim foi uma falta de kavod adequado que um tinha que dar um para o outro. Do nível de kavod que um merecia dar, isso não foi feito. Uma falta de kavod. E aqui continua o Rav dizendo, e certeza lhe garante que esse kavod que um dava para o outro era muito maior do que nós entendemos hoje e nós podemos dar para um gadol. Quer dizer, nós podemos pegar aqui um gadol e descrever o kavod que nós temos que dar para eles. Certeza, diz aqui o Rav, eu entendo isso, Pachut, porque eles eram gigantes. Então, vai dar que deslize era, é uma sombra de sombra. Mas, Rolam sabia que eles mereceriam mais kavod de um outro e não chegaram lá. Ela shelon hagu kavod lefi madragatam. E aí, Boreolam castigou eles com mitarra. O Rav chama aqui a atenção de dois pontos chaves. Eles tinham Torá. Tzadikim não protegeu eles. Não, mesmo tendo tanta Torá, mesmo serem tzadikim, não conseguiram se proteger do castigo. Ou seja, não deu. Dois, Begam zechut rabam agadol, o mérito, quem era o Rav deles? Quem era Rabi Akiva? Gigante. Prova, rápido, vai. Uma das provas mais bomba chocante. Qual? Agora em Shavuot, Hashem falou o quê? Traz a Gemara lá. Melachot, Haftet e outros lugares. Você vai me dar a Torá através de mim, fala Moshe Rabbeinu. Você tem um homem como esse. Quem era esse homem? Rabi Akiva. O que Hashem falou? Fica quieto. Mas se Moshe Rabbeinu observou, olha o nível de Rabi Akiva, que falou para Hashem, porque você está dando através de mim. Chama Rabi Akiva. Não era qualquer um Rabi Akiva. E o mérito do Rav serve? Lógico que serve. Vou trazer aqui uma história que traz o livro Huta Meshulash. Ele traz em nome um dos alunos, Hatam Sofer, ficou muito adoecido, ficou muito doente. Nas últimas, lo aleno, lo alechem. Hatam Sofer foi visitar ele, percebeu que estava nas últimas, e estavam outros alunos ao redor, e pediu para todos se retirar. Só que um curioso ficou lá. Queria ver o que o Hatam Sofer iria fazer com esse aluno que está nas últimas. Tal Kadosh, Hatam Sofer chegou para esse aluno, depois que todo mundo saiu, e falou o seguinte, me diz, o que você está observando lá em cima no Shammai? Nos céus, o que você está olhando? Ele falou, estou vendo que todos os juízes e estão querendo me levar, levar. Culpado quer dizer lá em cima, tchau. Só que tem um que despertou defesa, dizendo que nós não podemos levar ele. Por quê? Porque se vamos levá-lo, quem vai sofrer? Quem vai ser o Rav dele, Hatam Sofer. Então, Hatam Sofer, quando viu isso, falou, em quem estou? Deixa você ficar aqui, eu quero que você fique aqui, e tchau, o aluno se curou. Se é pelo meu sofrimento, eu não vou abrir mão, eu vou sofrer, eu não quero sofrer. Assim falou Hatam Sofer, ficou, se curou. Então, sabe o Hatam Sofer? Vamos muito para trás, Rabi Akiva. Morav Rabotai é uma coisa chocante. Lo aleno. Se mesmo que pararam em Lag BaOmer,
ou em 34. Dividir 24 mil alunos, mais de 700 levaiot por dia. Norav Yayom Hashem Ishmor. No Covid a gente ficou arrepiado que se ouvia por aí. Eu, além, não ressonei em Israel, Hashem. Mas como? Sofrendo, Rabi Akiva ia de um lado para o outro, de um rolê para o outro, Vadai que fizeram tefilot. E além do mais, a Gemara fala que o mundo se sentiu o quê? Vazio. Am Israel vai deixar, Boreolam não leva em consideração deixar o mundo vazio? Tem muitos legados aqui, mas vamos seguir a nossa direção aqui, que nós temos que nos concentrar. Fala aqui o Rav Eliezer Lapian Zeret Alibraha. Uma coisa bomba. Nós não entendermos, também é difícil entender, porque não imaginamos que tipo de nível de pessoas gigantescas. Vamos direto para o motivo, o que causou eles não darem kavod conforme o nível deles é lazer. Por um lado, lógico, a gente não pode dizer, bom, geralmente quando você fala, não deu kavod, você diz, o cara, o nível de pessoa, talvez não é tão alto, não é tão sadio, deslizou gravemente, se esperava, que kavod ele dá, não dá. Não é isso. Fala que Urá pelo contrário. De tão alto e tão grande que eles eram, eles conseguiam, quando observavam um para o outro, eles conseguiam ter percepção, uma avaliação de sombra de algum deslize que o outro poderia ter e não atingir aquele grau top lá em cima. Então doía para eles essa pegmakalá, essa mancha dakvedak, que não conseguiam, pela dor, dar aquele respeito adequado que o outro merece. Me dói, me incomoda. Me incomoda. Eu estou sentindo que se você fosse melhor, teria servir todos nós, Boreolam, a Kadosh Baruch Hu. Mas já que eu estou vendo essa sombra de deslize que tem no próximo, me incomoda, assim falou Rá, esse Hisaron, me apagou, está me incomodando de eu querer dar esse calor que você merece. Não pelo fato que eu... E traz aqui exemplo, como conhecemos pessoas, pintores ou músicos, que às vezes nós, ou nem percebemos um tipo de falha na melodia ou no quadro, mas tem alguns que não. Teve um aqui, ele traz que por uma melodia, alguma coisa boba, desmaiou. Ou um quadro que você vê que está perfeito, mas aquele pintor achou um cantinho, não serve mais, tchau, rasgou. Eles eram tão grandes que quando perceberam que faltava uma mínima falha do próximo, dizem, eu não consigo dar aquele kavod que ele merece. Ele sintetiza isso com um parágrafo. Talmidei Rabi Akiva não conseguiam suportar nenhum defeito de nada em relação a shlemut, integridade. ולכן, לא מצאו בנפשם את היכול לנהוג כבוד באלו בשלמותם. אינה בשלמות הגמורה נקייה מכל אבק של דק ושבדק. Eram muito minuciosos. O Olam, quando viu isso, falou, vocês são muito minuciosos, me dá, me dá. Vai ser servido como a mesma o quê? Moeda. Vai ser exatamente igual. Ou seja, ele traz aqui um exemplo conhecido por nós, do Rabi Semi Salander, que a Gemara traz, Amisep Saria de Shuva, Rabi Akiva e Rabi Eliezer. Rabi Eliezer foi fazer tefilá e não foi atendido. Foi Rabi Akiva e foi. A Gemara traz, por quê? Responde, Rabi Akiva Mami Amidotav e Rabi Eliezer Lo Mami Amidotav. Rabi Akiva ele deixava passar
E Rabi Eliezer não deixava passar. Rabi Saad diz, uau, o que significa? Um é tzadik, outro não? Não, Chaz Shalom, os dois tzadikim. Só que Rabi Eliezer era Bet Shammai. Era muito minucioso. Então, quando ele foi casar, a Kadosh Baruch Hu diz, bom, se você é minucioso, certo, da forma você ser, eu também tenho que avaliar a geração de uma forma minuciosa. E aí tem deslize, então não vou ouvir. Pode até estar certo a tua conduta, Rabi Eliezer, mas eu vou me comportar igual com você. Rabi Akiva, Ma'avir Amidotav. Então, deixava passar, Kadosh Baruch Hu diz, eu me comportar igual, mandou chuva. Quer dizer, aqui, a luz de Rabi Akiva, a não dar kavod porque incomodava, Borolam diz, eu também vou achar essa sombra da sombra. E vou ser minucioso com vocês. O Ram aqui continua dizendo, qual é o Derech HaTorah Amiti? Qual é o caminho da Torá verdadeira? Respeitar um ao outro. Beat kol davar tov shenimtza bo. Você achou uma coisa boa, como nós falamos no show passado? Pega ela, respeita. Lirot rak et ha'ma'alot hatov, só olha bom. Shenireh kol echad ma'alat chaverenu. Tem peshaim? Fala Shlomo HaMelech, al kol peshaim techaseh. Tem coisas, cobre ela com amor. Depois, mais para frente, talvez nós vamos citar o assunto de repreensão, mas agora, primeiro, antes da repreensão, todo mundo concorda que tem que despertar amor. Então, como vai despertar amor e kavod? Só olhando as coisas positivas. Esse é o Derech HaTorah. E os Zehut de Rabi Akiva. Se Hashem levou em consideração a princípio, a gente viu a história do Hatam Sofer, Rabi Akiva gigante. Sofrimento é Rabi Akiva. O Rav diz, Ulai estava a que era uma cobrança que a gente fez para Rabi Akiva, Sheloch Inecham. Não educou eles sobre esse povo. Está escrito. Rabi Akiva talvez ele achou, assim ele traz o Rav, mas Sheloch Nagu Kavot Elazeh Mishum Tris, uma sombra que negue Midat HaGavah. Talvez você não quer dar kavod, porque talvez você se acha um pouquinho. Não era isso. Certo? Então, o Borolam diz, não, a teoria era outra, a cobrança com você era outra. Você deveria lechanech otam, que só deveria olhar a parte que é positiva. E Ribono Shel Olam vai deixar o mundo sem Torá? Vazio? O que acontece? Ficou vazio. Então, como? Por quê? É loucura. Falava aqui a resposta muito forte. Qual era a característica deles? Midatam, eles não conseguiam suportar, não é verdade? Não conseguiam. Então, automaticamente, Minageado, se eles iam ver os costumes da geração, se nem um companheiro gigante você não suporta, a geração se iria suportar, mas assim, o que eles iam fazer? Sorfim et kol haolam benehem. Iriam queimar o quê? O mundo. Quer dizer, o mundo está vazio, mas com eles, a Kadosh Baruch Hu entendeu que também não iria ter o quê? Sustentação. Dá medo de falar. Eu só estou falando porque está escrito aqui. Então, fala o Rav, se ia queimar o mundo, não iriam entender o mundo. O Maim Ken, que Torá, conhece, não sobrou nada da Torá. O mato ele de Toratam, certo? E Maiotzef Sedam. Ia perder. Então, para que a Torá deles? Por isso que foram multados com mitá, com pena de morte. O mitatam, e essa pena de morte, Hashem decretou, assim o Shulchan traz, luto leolá para Israel, Evel Nitzchi,
Um luto eterno. Agora tenho medo, mas eu vou ler. Um luto eterno para o legado, que é o principal. Shenilmad meonasham lirot rakatov ve'ayafe bazula. Para aprender do castigo deles, saber que obrigatoriamente nós temos que olhar do próximo o bom do melhor que ele tem. E automaticamente, por olhar, vai olhar para nós. Me dá que me dá. Não estamos falando de qualquer um. 24 mil alunos gigantescos. Dá medo. Até aqui, certo? É sobre os alunos da Via Akiva. Agora, nós vamos abrir a Gemara em Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Bet, sobre Rabi Shimon Bar Yochai. E Siata Dishmaya, daqui a pouco que vai ter Lag BaOmer, onde também Rabi Shimon Bar Yochai, gigante. Baruch Hashem, ele nos revelou a Torá, o Zohar, Kabbalah. Ele segurou o sol, falou, eu preciso terminar de revelar isso aqui. Ele diz que isso vai trazer alegria para Israel. Rabi Shimon Bar Yochai, junto com seus filhos, já vou dizer que nível eles chegaram. Nós agora falamos dos alunos da Via Akiva. Eu vou abrir agora uma porta para nós entendermos a Gemara que vai se relacionar a Rabi Shimon Bar Yochai com seu filho. Que vai ser uma continuação desse ponto, com o mesmo raciocínio. Preste atenção. Traz a Gemara em Shabbat, Lamedim Lamud Bet. Estavam sentados alguns Chachamim, Rabi Yuda, Rabi Yossi e Rabi Shimon. E junto com eles, Yehuda Ben Gerim. Falou Rabi Yuda, como é belo os atos, no caso os Romaim, os romanos, que eles fizeram feiras, fizeram pontes, fizeram saunas, banhos. Rabi Yossi silenciou. Rabi Shimon Bar Yochai falou, o que eles fizeram não foi para nós, e sim foi para proveito próprio. Halach Yehuda Ben Gerim espalhou esses argumentos de todos e chegou ao reinado, ao Malchut. Fala Gemara, que foi assim o veredito. Rabi Yehuda, que ele elogiou, vai ser o quê? Não, vai subir de cargo. E Rabi Yossi, que Shatak, vai para Tzipori, vai ser mandado para Tzipori. Rabi Shimon Bar Yochai, que desprezou, pena de morte. O que fez Rabi Shimon Bar Yochai? Ele correu com seu filho, se escondendo no Betamidrash, na sinagoga. Todo dia a esposa dele trazia um pão, uma refeição com água. Só que o decreto apertou. Então ele teve meio de dizer que eles vão atrás das senhoras e talvez elas vão descobrir. Delatar. Então eles foram imediatamente para a conhecida o que? Caverna Mehará. E lá aconteceu um milagre, que cresceu uma árvore de alfarroba e também uma fonte de água. Quanto tempo eles ficaram lá, Rabotai? A princípio, o quê? 12 anos. Fala lá que Baraterizar Shane Bemarata. 12 anos. Chegou na porta Eliyahu Navi e falou, quem pode avisar Bar Yochai? E seu filho ele foi junto com seu filho, talvez não falei, mas vou falar agora, ele foi junto com seu filho, na Belazar, Rabi Shimon Bar Yochai, junto com seu filho, fugiram para a caverna. Então chegou Eliyahu Navi depois de 12 anos, falou, quem avise, por favor, Bar Yochai, e o Keisar, ele morreu, então se anulou o decreto, pena de morte. Que saiam. Saíram os dois. Mas eles se depararam com uma pessoa que estava plantando, arando, plantando. Eles falaram, Manichim Chaye Olam Ve'oskim Bechaye Sha'ah. Eles estão deixando o estudo do mundo vindouro, ou seja, estudo de Torá,
O mundo espiritual, para se ocupar desse mundo aqui físico e plantando, arando, deixando de estudar a Torá. Bechaeshá, todo lugar que eles observavam, Mistraf queimava. Imediatamente queimava. Saiu uma voz celestial, vocês vieram aqui para destruir meu mundo, saíram da caverna para destruir meu mundo, voltem para a caverna. Rabotai, olha o que está escrito aqui. Quanto tempo eles ficaram lá? 12 meses. Itvut erissar yarche, diz a Gemara, Ambre, foi dito, Mishpat Reshaim Begehinam, Yud Bet Chodesh. Porque a justiça do Reshaim no inferno são 12 meses. E por isso que eles ficaram 12 meses, mas vamos ver, Lo Aleno Velo Alechem, só todo mundo está escrito aqui. É bomba isso aqui, o que significa isso? Depois de 12 meses, tem uma voz falando, saiam. Saíram! Todo lugar que Rabi Elazar observava, queimava, Rabi Shimon curava. Chegou Rabi Shimon Bar Yochai para o seu filho e falou, filho, dá-lo leolam aniveatá. Basta no mundo, eu e você. Calma, que fica calma, basta no mundo, eu e você. Aí eles observaram uma pessoa correndo, que era na véspera do Shabat, levando 2 adassim, que a gente usa no etrog, 2 adassim, 2 plantinhas, que cheiram bom. Estava correndo e falou, que está correndo e tal? Falou, Lichvot Shabat, eu estou para o kavod do Shabat. Aí falou, porque 2, basta uma. Não, que negue Zachor, outra que negue Shamor. Aí Rabi Shimon falou para o filho, para Rabi Elazar, olha a Misael Kadosh, como gosta de cumprir mitzvot. Essa Gemara, do começo até o final, é muito difícil de entender. E se até Ishmael, vamos tocar alguns pontos. Vocês imaginam qual o nível que chegaram aqui os dois? Tem um costume entre os posquim, chama muita atenção, não sei se todos, mas falam sobre isso, alguns falam que não pode, é que em Lag BaOmer, na fogueira, também queimam o quê? Roupas. Queimam roupas. Alguns posquim falam, não pode queimar roupa. Mas outros tentam explicar que qual a fonte do costume de queimar roupas. Explicam, isso todo mundo concorda, que o nível que chegou Rabi Shimon Bar Yochai com Rabi Elazar, הגיעו עד מדרגת האדם הראשון קודם החטא. Chegaram ao nível de Adam Arishon antes de Adam Arishon do pecado. Estou imaginando que nível é esse? Nem eu. É o máximo. É o máximo. Antes de Adam Arishon comer o fruto. Que ele usava roupa? Então eles também não. E realmente conta lá que eles se enterravam, né? Eles não usavam a roupa. Mas aqui é pelo nível gigantesco. Bom, saíram da Meara, começaram a queimar, olharam queimar, no Matem Choshvim. Por que queimaram? Já ouviram falar sobre isso? Foi a introdução do... Por quê? Por quê? Me falem vocês. Se eles chegaram nesse nível, que é uma coisa assim, não ouviram falar do Shiur, o começo do Shiur, qual foi? Saíram críticos, que nem quem? Os alunos de Rabi Akiva. E o Rav aqui, ele fala, mas ele fica levantando as mãos. Rabi Shimon Bar Yochai, Mikol Makom. Certo? Continua, Sheshum Davar Lo Azar, e o óleo crítico continuou queimando. Mas aí, certo? Eles, por ser ruim, não. Estão a um nível tão alto, me acompanhe o raciocínio, por favor, que eles sofriam de não ver, não tinham por que ser diferente. Como você pode perder tempo da vida para arar e plantar?
E não se dedicar ao mundo vindouro, ao mundo espiritual, estudar a Torá só. Tsar! Aqui, eu anotei também, tem uma frase aqui, muito forte. Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Elazar, eles avaliaram o mundo, Bahanu et haolam, lefi madregatam shelahem. Eles avaliaram, observaram o mundo conforme o quê? O nível deles. E o povo, o Am Israel não tinha esse nível. Então eu tenho de falar, não é correto, nós vamos estudar sobre isso. Mas não é assim. Não é assim. Calma. Chegou aqui, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Chegou um batcol, saiu uma voz celestial aqui e falou: se saíram do mundo para queimar meu mundo, voltem. Agora não sei, o Talmidei Rabi Akiva, Kadosh Baruch Hu levou eles. Aqui falou para eles o quê? Voltarem. Voltarem para a caverna. Rabotai, em outras palavras, não dá para vocês viverem no mundo, vocês vão queimar o mundo inteiro. Então voltem, se vocês vão avaliar o mundo conforme o nível de vocês, com os óculos da vista de vocês, não dá. Não dá. E ele aspia dessa forma pior, não dá nem para influenciar a geração. Você não vai ter paciência. Ninguém vai aprender. Outra frase forte. Vedorshim la'acherim ma shedorshim le'atzmam. Se vai se comportar com essa conduta, eles vão exigir das pessoas o que eles se exigem para eles. E não dá, não estão nesse nível. Me acompanhe, por favor, Morav Rabotai, aqui, que não é fácil. Não é nada fácil. A Torá falou que a pessoa ela tem que estar envolvida com as pessoas. Você tem que saber conviver até com pessoas com nível Nemuchá Micheló. Você tem que aprender a conviver com pessoas que têm um nível inferior espiritual a você. Adam tzarich lidrosh me'atzmo. Você sim, para você, se cobra, se exige com equilíbrio, tá? Mas o máximo que você entenda é que você possa o quê? Exigir. O lá, em relação ao próximo, não. Por quê? Porque nunca você vai saber como o outro está, o que tem dentro dele. O máximo, o que você exige para você, se cobra, enfim. Cada um é diferente. Rabbi Yechezkel Levi, alguém mandou uma carta sobre esse assunto, ele foi taxativo. Ele falou, em relação a você, se você acha que sim, nada, se exige. Vai lá em cima. Olha para cima, obrigação própria, mas em relação ao próximo, é melhor você estar satisfeito, saber conforme o tempo, o momento e o lugar. Não vai contar em relação ao próximo. Tem que saber conviver com as pessoas. Rabotai, se nós estudamos no ano passado que a Kadosh Baruch Hu Sameach Bechelko, vocês lembram, está na Bebelial? Se a Kadosh Baruch Hu está contente com a Israel e nós enfatizamos, não importa o nível, não importa o nível da pessoa como se encontra, a Kadosh Baruch Hu está Sameach, o que ele deseja que melhore, mas você sim está Sameach, nós temos que seguir o caminho de Hashem. Kavod, ser Sameach com o próximo, observando as coisas, as qualidades positivas. Anotei aqui alguns pontos, eu peço que vocês me acompanhem aqui,
porque talvez isso fique um pouco no ar abstrato, mas eu vou trazer um pouquinho mais concreto no que nós estamos falando aqui. Nós temos que tomar cuidado, Zeirut, Kavod Abriot, em relação ao próximo, quando muitas vezes eu sinto que eu me elevei e o outro não me acompanhou na minha elevação. Eu vou ler rápido e eu vou dar exemplo, não de todos. Kavod Abriot, com meu pai e minha mãe, com Shalom Bait e Chinuch Yeladim. Vou trazer um exemplo, Kavod Abriot, em relação a um amigo. Olhem só o exemplo aqui, que traz, aconteceu com Sava Michele, Sava Misalabotka. Nasceu Misalabotka. Ele percebeu, ele viu que tinha um bahur, um jovem, que ele era rigoroso em relação à lei de receber o Shabat antes do tempo. Uma mitzvah, elachá, Leosif recebeu o Shabat antes do tempo, mas ele era muito mais. Mehudar meot betosefet Shabat. O Sabi Salabotka chamou ele para conversar. Aí o Sabi Salabotka perguntou para esse jovem o seguinte: me diz uma coisa. Quando você senta quase 2 horas no teu quarto para receber o Shabat antes, já vestido com roupa de Shabat, já lustrou seu sapato, já está pronto. E você já recebeu o Shabat. Mas você vê teu amigo dentro dessas 2 horas e ele está lustrando o sapato, está fazendo a barba, sei lá o quê. O que passa no teu coração? Assim perguntou o Sábio Salabotka para esse jovem. Sabe o que ele respondeu? Hareni Hoshev Otole Mechalel Shabbat. Passa no meu pensamento que ele está profanando o Shabbat. Rabotai, o que falou o Saba? Amala Saba em Hagavtani, então você é orgulhoso. Abandona essa rigorosidade de Humbrá, cumpre a Alahá e quebra o quê? A característica de orgulho. Como você olha essa pessoa, falava aqui, você se elevou. Você vai olhar ele como? De cima para baixo. Tá certo? Hasve Shalom. Como me elevei? Humbrá, mitzvah. E a fé? E a fé, ele não está nesse nível, teu amigo. Pode correr perigo de ser o quê? Orgulhoso. E está passando uma midarra. Considera o outro filho. Isso em relação ao próximo. Uma veima. Rav Galinsky, Alava Shalom, traz uma história que um Bahur foi perguntar para o Hazon Ish. Ele, Baruch Hashem, estudou numa yeshiva, estava, Baruch Hashem, crescendo, Hazak. Só que os pais, a mãe, não é igual. Então ele tinha um problema, que quando ele ia voltar para casa, ele estudou Malachá e não pode, por exemplo, fazer tefilá, rezar, Birkat Hamazon, na frente de uma mulher, certo? Que não tem, por exemplo, o cabelo coberto, ela é casada, não está bem vestida, e agora vai voltar para casa, como ele vai fazer? Shabbat. Hazon Ish olhou para ele e falou, está escrito no Mishnah Berurah, que se você fechar os olhos, ou olha no Sidur, Estakel Sidur, olha no... Não fala Birkat Hamazon assim, fala Birkat Hamazon olhando para o Sidur. Se você for rezar, olha para o Sidur, olha para o livro, acabou. Chegou aquele Bahur e falou, talvez é melhor virar o corpo, nem olhar. Para não ver. Zonish Isdazá se espantou. Olha a bronca que ele deu para o Bahur. Himalachá matirá. Se a lei está permitindo
Como eu te falei, olha o Sidu. E você quer ser mais rigoroso nas custas da avó da tua mãe, o que você quer fazer? Dar as costas para ela? E você vai ficar dando as costas, falou Rav Galinsi, porque ela vai para lá, você vai cá, você vai para cá, vai ficar querendo ser vivo. Vai se ofender. Olha só como conclui aqui o Razonish. Zohumbra shetatzit esh babayit. É uma rigorosidade que vai despertar um fogo na casa, ve'esh gedolah mimena bagehinom. E tem um fogo maior no inferno. Quer ser raham, quer ser mahmir. Para o Razonish, olha o que... Vou botar eu, entre parênteses, não sei se você vai lembrar, eu falava para os Bahurim na Yeshiva, você vai lembrado, que quando eles voltavam Shabbat para casa, às vezes chegava alguns e falavam, meu pai não quer que eu volte para a Yeshiva. Às vezes eu falava para eles, talvez, quando você volta, você não demonstra alegria, você se comporta de uma forma estranha. Então, eles falam, se eu te mando para a Yeshiva, para você voltar dessa forma, então eu não quero que você volte. Agora, pelo contrário, se você volta para casa com ótimos comportamentos, Besimcha, o que o pai vai dizer? Volta! Olha que filho que eu ganho! Fechando, voltando aqui. Existiu também um Raham Anak, o Rav Sar Shalom Ibel, se conta que ele estava no Lela Seder, do lado da sua mãe idosa, junto aos Hassidim. Chegou a refeição do Lela Seder, foi servido o quê? Sopa. Ela chegou, senhora idosa, não consegue comer a matzá. O que ela faz? Colocou a matzá molhada, espatifou na sopa. Os Hassidim, quando viram isso, que muitos deles acostumam não comer, não molhar a matzá, olharam Rabotai, ficaram Shema Israel. Talvez, não sei, reformista, Leodea. Foi um zum zum. O Rav, filho dela, Shatak, ela comeu e viu que o filho estava na dele. O que ela fez? Achou tão gostoso, falou para ele, olha, quebrou e colocou matzot molhadas na sopa do Raham. E falou, isso é bom, por favor, come. O que o filho fez? Comeu. Abotai, os Hassidim falaram, peraí. Eu não sei se fosse hoje isso, mas... Hoje não, porque acho que todo mundo sabe essa história que eu estou contando. Falou, Rav, Pashut. Falou, comer matzá molhada não é nenhuma proibição da Torá, não de nossos sábios, é um costume kadosh. É um costume kadosh. Mas minhag. De kivud avaem, respeitar o pai e a mãe, no caso a mãe, é uma mitzvah da Torá. E quem despreza a Halila, over a Raruma que a vida em mão, tem dúvida como me conduzir aqui, o que eu fiz? Kal Kadosh. Não podemos falar desses gigantes, mas como eu falei, nós temos que aprender aqui, como ele falou aqui, Derech HaTorah, você deve estar envolvido com as pessoas, mesmo que ele tenha um nível inferior. No caso aqui, os exemplos, ou aquele lá não chegou ao nível de receber o Shabbat antes, não recebeu, eles não estudaram na Yeshiva, ou a mãe do Raham aqui. O que minha obrigação é? Ver Maalat Haverenu e Liot Besimcha.
Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Na aula que vem, nós vamos nos aprofundar, continuando esse raciocínio, explicar por que realmente assim funciona, em que eu não posso observar o mundo conforme Livron, avaliar o mundo conforme meu nível, e também exigir do próximo o meu nível, o que eu exijo para mim. Bezerra, nós vamos enfatizar porque não é correto, certo? Essas frases que nós falamos, em pensar dessa forma. Bezrat Hashem, aula aqui. Boa noite.